Imagina que você é um piloto de ponta na Fórmula 1, corre na Ferrari, é um dos dois únicos pilotos, fora o Max Verstappen, a ter vencido uma corrida nos últimos 18 meses e tá no auge da sua carreira. Só que mesmo assim, você não tem uma vaga confirmada para 2025. Quando a Ferrari compreensivelmente assinou o Lewis, colocou o Sainz nesse dilema de que agora talvez, mesmo estando no auge, sendo um dos únicos pilotos que conseguiram vencer uma corrida, ele talvez tenha que ir para uma equipe pior no ano que vem, e ainda, mesmo que bem mínima e eu acho que improvável, existe a chance dele ir para nenhuma equipe, dele ficar sem vaga no ano que vem. Quando um 7 vezes campeão do mundo liga, você não tem como dizer não. O Sainz, obviamente, é um ótimo piloto e os resultados mostram isso com as vitórias em Singapura e na Austrália. Unicamente quando a gente analisa a questão de performance, ele não merece perder a vaga. E como o próprio Vasseur disse, foi a parte mais difícil de contratar o Hamilton. E ao meu ver, essa contratação não passou só pelo Vasseur. Apesar dele, obviamente, não se opor a isso, porque já tem uma relação prévia com o Lewis, já é um piloto que ele trabalhou e tem essa relação positiva, e claro, é o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo. Ferrari e Hamilton já é um namoro que acontece há muito tempo, muito antes até do Sainz entrar na Ferrari. É algo que o John Elkann, o cara que manda na festa toda ali na Itália, sempre quis, foi um namoro que ele sempre teve. Que eu consigo me lembrar, teve ofertas em 2019 para ele substituir o Seb, e os rumores seguiram desde sempre dessa época. Isso então torna um fato de que o Hamilton sempre foi a prioridade da Ferrari em cima do Sainz, por melhor que ele fosse como piloto. E ele sempre foi muito bem na época de Ferrari, conquistou 3 vitórias e nos últimos 2 anos é o maior vencedor da Ferrari. No primeiro ano na equipe ele até venceu o Leclerc na questão do campeonato de pilotos, mesmo que o Leclerc sempre fosse o queridinho da equipe, sempre fosse o protegido, isso é evidente. Tirando a vitória dele lá no GP da Inglaterra, em Silverstone, que naquele caso realmente eles favoreceram o Sainz com não chamando o Leclerc para parar, mas em todos os casos a Ferrari sempre tomou decisões que favorecessem o Leclerc. Sempre não, acho que é muito forte, posso estar me esquecendo de uma corrida, mas na maioria das vezes. E isso criou um efeito dominó para criar um dos mercados de pilotos mais interessantes dos últimos tempos. E a ida do Hülkenberg para Sauber também só torna tudo isso muito mais quente. Eu vou tomar o meu tempo para essa decisão. A decisão certa para mim e minha carreira, para que eu esteja os próximos 3 ou 4 anos aonde eu for. Eu preciso de tempo para ver toda a situação, conversar com todas as equipes e ver quem oferece a melhor opção para eu ser campeão no futuro. E tem 2 pontos que se destacam muito nessa fala do Sainz. O primeiro deles é o de 3 a 4 anos, que mostra realmente essa estabilidade. Ele quer ir para um lugar que ele possa construir um projeto, que ele possa ter essa estabilidade e ficar anos nessa equipe, mas principalmente quero ser campeão mundial. E aí que tá o maior problema de toda essa fala, porque não são tantas equipes que podem oferecer isso ao mesmo tempo que oferecem todos os detalhes que ele quer, que é exatamente o que a gente vai discutir aqui nesse dilema do Sainz. A Audi é a primeira opção, é a mais óbvia, é a que todo mundo pensa primeiro quando fala das possibilidades de onde o Sainz pode parar em 2025 para frente. Só que para mim, na minha visão, a equipe ainda tem muitos problemas. Claro que a performance de hoje é uma coisa, porque hoje eles ainda são a Sauber, tem esse motor sucateado, esse caos todo organizacional e o limbo existencial de uma equipe que não tem propósito até 2026. Mas ainda tem alguns pontos que me preocupam na equipe pensando no futuro. O carro da Sauber não é o pior em questão de velocidade quando a gente olha para todo o pelotão ali. Então ele estar em 10º no Mundial de Construtores é até estranho. Mas isso é porque a equipe mesmo se sabota. Na China você teve um problema no motor do Bottas que obrigou ele a abandonar. No Japão você teve um problema no motor do Zhou que foi obrigado ele a abandonar também. Depois na Austrália um problema na caixa de câmbio do Zhou que de novo fez ele abandonar a corrida. E isso sem falar nos tempos de pit stop bizarro que eles estão fazendo. Eu ainda estou escrevendo um vídeo que vai sair no futuro aqui no canal analisando exatamente essa situação e como é preocupante para o projeto da Audi no futuro. E claro, vai mudar muita coisa até virar Audi, não vai ser a mesma coisa. Mas o core da equipe tá ali, é isso. Não vai mudar tanta coisa assim, principalmente em questão de mecânica e em questão do pessoal que trabalha lá dentro. A não ser que eles façam uma grande reformulação. O que na verdade se torna mais preocupante ainda, porque você tá montando um time do zero. Então realmente passa essa impressão de que hoje eles estão mais perdidos que segue em tiroteio. Mas de novo, tem muito tempo até lá e muita coisa pode mudar. Mas eu nem acho que esse seja o problema principal, porque de novo, isso você pode resolver contratando pessoas certas e realmente treinando a equipe, botando eles para treinar da maneira correta. O maior problema pra mim hoje é o motor da Audi. Hoje tem zero garantias de que eles vão, de fato, ser um carro top em 2026. E provavelmente não vão ser. O pessoal faz muito essa comparação do Sainz indo pra Audi com quando o Lewis foi pra Mercedes. Só que é uma comparação muito diferente, porque a Mercedes já estava na Fórmula 1 desde 2010, quando o Lewis se muda lá em 2013. E nessa timeline toda, a Mercedes demorou 3 anos para conseguir vencer a sua primeira corrida na Fórmula 1 e 4 anos para finalmente conseguir ser campeã mundial. E pegando outras equipes novatas que
deram sucesso, a própria Red Bull demorou 5 anos para vencer a primeira corrida e 6 anos para ser campeão mundial, isso porque eles tinham Adrian Newey lá dentro. Histórias como a da Brown GP, que chegam e já são campeão direto, é 1 em 1 milhão, e provavelmente isso não vai acontecer de novo. E a Audi sabe disso, e o Sainz também sabe disso. Sem falar que 2025 seria um ano jogado no lixo praticamente, já que eles ainda seriam a Sauber sem ambição, sem objetivo nenhum, até 2026, que é quando realmente a Audi entra. Sobrariam só mais 3 anos dessa projeção de comprometimento que ele falou, de 4 anos como equipe. E se a gente comparar com o melhor dos cenários, vamos dizer que a Audi tenha tanto sucesso quanto a Mercedes teve quando voltou para a Fórmula 1, a equipe só começaria a vencer corridas lá em 2028. Só que aí ele já teria 33 anos de idade. Quem garante que ele vai manter o mesmo nível, que ele vai estar pilotando em tão alto nível depois de tanto tempo, já com 33 anos? Pilotos que mantêm a qualidade de pilotagem depois dos 30 anos são casos extremamente raros na Fórmula 1. A gente tem o Lewis e o Fernando hoje, mas, de novo, são pilotos que estão em outra prateleira. E apesar de eu gostar muito do Sainz e achar ele um ótimo piloto e que hoje merece estar numa equipe de ponta, ele não tá na mesma prateleira que Lewis e Fernando. Então, nada garante que até lá, quando ele tiver 33 anos, ele ainda vai estar pilotando no mesmo nível. Então, a opção da Audi é realmente muito boa se ele estiver pensando numa perspectiva de estabilidade, tanto de carreira quanto estabilidade financeira. Porque já houve também essa notícia, vários sites apontam de que a questão financeira, o salário que ele vai receber é muito alto. Então, se ele estiver olhando só por esse lado, a Audi realmente é uma ótima opção para ele liderar o projeto e ajudar a equipe a se construir na Fórmula 1. Agora, se ele estiver levando a sério o ponto de querer ser campeão mundial, talvez a Audi não seja a melhor escolha para ele. O que leva a gente para a segunda opção, que é a Red Bull. O Helmut Marko deu uma fala interessante que até linka com tudo isso que a gente falou agora. A gente está conversando com ele, mas a proposta que ele tem da Audi é muito mais lucrativa do que a gente pode pagar. E realmente coloca esse caminho na frente dele. Você quer estabilidade financeira e econômica ou você quer tentar ser campeão mundial? E assim, eu não acho que a Audi não seja séria e que o projeto deles não é para tentar ganhar, que eles não vão investir para isso. Na verdade, eu vejo o contrário. Eu acho que a Audi tá entrando pesado e realmente quer se comprometer em ser uma equipe grande na Fórmula 1. Só que para dar certo na categoria, não existe imediatismo. É um trabalho a longo prazo. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer a Audi chegar e já ser uma campeã mundial. Não existe nenhuma garantia de que isso seja possível. Então, não tem como oferecer essa proposta para o Sainz em 2026. O que bota a Red Bull, então, como uma boa proposta na mesa. Claro, tem outro fator negativo nisso, que é exatamente a questão de comprometimento. Provavelmente a Red Bull não iria oferecer um longo prazo para ele, 3 a 4 anos. 3 eu já acho muito. Eu vejo a Red Bull oferecendo um contrato de 1, no máximo 2 anos para ele. E essa também é a única opção do grid em que ele sai da Ferrari por uma equipe melhor do que a que ele está hoje. A gente sabe que a Red Bull não é de manter o segundo piloto por muito tempo lá no carro, mas daria tempo para ele continuar em um carro competitivo, se mostrar e mostrar que ainda tem nível, eventualmente atraindo outras opções que puderem se abrir a partir de 2026. E para a Red Bull isso também é interessante, porque você tem agora o Adrian Newey fora do projeto e a McLaren e a Ferrari estão mostrando que estão chegando. A gente viu agora no GP de Miami. Claro que teve o dano no carro do Verstappen, mas que a McLaren e a Ferrari estão cada vez mais próximas da Red Bull. Eu não acho que em 2024 eles consigam pegar, para mim em 2024 já está decidido, a Red Bull vai ser a campeã mundial, tanto de pilotos quanto de construtores, mas se eles continuarem evoluindo dessa forma, em 2025 existe o cenário em que eles chegam e competem lado a lado com a Red Bull. E o Checo não vai dar conta nesse momento quando a gente olha para a dupla de pilotos das duas equipes. Eles precisam de alguém à altura para combater e trazer os pontos para casa. E essa parceria a curto prazo pode ser benéfica para os dois, caso, claro, ele aceite a dinâmica da equipe, de que ele é o segundo piloto e o Max é o primeiro, e a Red Bull não vai mudar isso, até exatamente por querer manter o Max nos próximos anos, todos esses rumores de que ele está recebendo propostas de outras equipes, pela insegurança de como vai ser o projeto sem o Newey a partir de 2026. Então a Red Bull não vai tirar esse status do Max de primeiro piloto, e essa parceria pode ser boa para os dois no primeiro momento. E aí um lava a mão do outro, porque o Sainz tem um carro de ponta e pode continuar mostrando que é capaz de estar numa equipe de ponta, e se tiver um carro decente, é capaz de disputar o título mundial. Enquanto para a Red Bull, tem a segurança de que, caso as outras equipes cheguem, eles têm um piloto que eles confiam para trazer os pontos para casa. E se o Max não vencer as corridas, esse segundo piloto vai estar lá para vencer. Sem falar que o Sainz sabe ser segundo piloto se precisar. Ele tem a qualidade para vencer corridas e ao mesmo tempo ouvir ordens de equipe. Só que, claro, para essa opção ser real, ele teria que esperar muito, principalmente até o final da temporada, porque aí a Red Bull ia conseguir avaliar o nível do Checo, se o Checo consegue manter isso, e principalmente o nível dos concorrentes, porque se Ferrari e McLaren não tiverem nem perto de bater o carro da Red Bull para 2025 e eles tiverem essa certeza, não tem por que trocar o Checo e ameaçar de qualquer forma irritar o Verstappen, principalmente dado as opções que eu falei.
Agora, a nossa próxima opção é a Mercedes, que, de novo, é uma opção a curto prazo e que não é tão vantajosa quanto as outras duas que eu falei agora. Na questão financeira, a Mercedes até pode oferecer um bom valor para ele, mas não seria nada a longo prazo, no máximo 2 anos de contrato, porque a gente sabe que o objetivo final da Mercedes é trazer o Kimi Antonelli, é subir ele de qualquer forma. Então, tendo um piloto como Sainz, eles não precisam ter essa pressa, podem colocar ele na Williams, como é todo o rumor que está acontecendo, de que ele vai substituir, que o Kimi Antonelli vai substituir o Sargent na Williams. E nesses 2 anos que o italiano se acostumasse com a Fórmula 1 num carro menos competitivo, com menos pressão, eles teriam um piloto confiável ali, que é o Sainz, oferecendo uma boa quantidade financeira. Só que isso não supre, talvez, nenhum dos desejos do Sainz, porque, de novo, ele não vai ficar muito tempo, seria um contrato de no máximo 2 anos nessa opção, é o máximo que eu consigo enxergar. A questão financeira até seria positiva, mas o carro da Mercedes não mostra sinal de que vai disputar o título mundial de forma alguma até 2025, e é uma incógnita em 2026. Então não tem como saber se isso preencheria qualquer um dos objetivos do Sainz na Fórmula 1. Claro, 2026 tudo pode mudar com os novos motores e a gente não tem como saber quem vão ser as forças da Fórmula 1 lá, dado o quão grande vai ser essa mudança de regulamento, maior até do que foi a que aconteceu em 2022. Mas vendo que a Mercedes não quis oferecer um contrato de 2 anos nem pro Lewis, então eu acho muito difícil que eles ofereçam um contrato muito mais longo do que isso também pro Sainz, ainda mais vendo que o Kimi Antonelli inevitavelmente vai chegar na Fórmula 1 e inevitavelmente vai pilotar pela Mercedes. Agora que a gente mencionou o nome deles, a gente traz outra opção, que é a Williams, que é uma das equipes do grid mais interessadas no Sainz. O fato é que Albon e Sainz é uma dupla muito interessante para Williams, é um luxo maior do que o que eles merecem, na verdade. O Albon, para mim, vai ficar na equipe, ele vai ficar por anos ali na equipe, não tem muito espaço para ele nas equipes de frente do pelotão, nas equipes de meio e de ponta. Agora, em questão do Sainz, isso aí é tudo que eles estão buscando no segundo piloto, que até hoje eles não conseguiram encontrar. E, na verdade, o Sainz, pra mim, é um piloto melhor que o Albon. Então eles teriam uma dupla de pilotos consistentes que, com um carro bom, vão brigar por pontos toda a corrida. E que pode oferecer um contrato muito longo pro Sainz. A Dorilton tem dinheiro e quer gastar para melhorar o Williams, eles estão trabalhando muito, gastando muito dinheiro, reformando a fábrica, trazendo o pessoal novo para realmente nos próximos 10 anos colocar o Williams de volta no topo da Fórmula 1, que inclusive também vai ser um tema de vídeo, como eles estão transformando a Williams e mudando a cara da equipe pro futuro. Mas isso só prova que eles podem bancar um salário competitivo pro Sainz lá. Mas é bem difícil ver ele priorizando esse projeto. O desejo da Williams é real e eles estão em cima ali do Sainz, mas talvez seja realmente a última opção dele, a última opção que ele escolheria, apesar de que a Williams pode oferecer muitas das coisas que ele quer, como a estabilidade e principalmente a questão financeira. Mas a parte de ser campeão mundial, é óbvio que a Williams não vai conseguir durante o tempo que o Sainz estiver lá. Pode ser que no futuro a Dorilton consiga virar essa página na equipe, mas no tempo que o Sainz estiver lá, ele não seria capaz de ser campeão mundial com essa Williams. O que leva a gente então para nossa última opção, que é a Aston Martin. E essa aqui, sim, assim como a Mercedes, permeia o campo da possibilidade. É uma opção a longo prazo no lugar do Stroll, já que Alonso e Sainz seria uma dupla muito interessante para a equipe britânica, e eles já renovaram o Alonso por mais 2 temporadas. Só que, claro, tem esse elefante na sala, que é um elefante canadense chamado Stroll. Só que existe uma teoria muito interessante que eu vou contar pra vocês agora. Caso vocês não saibam, a Aston Martin vai montar um projeto no WEC, que é o Mundial de Endurance. Eles já compraram, já tá tudo pronto para começar a partir de 2025. E existe muito essa teoria, muitos rumores de que tudo isso é uma porta para tirarem o Stroll de uma maneira honrosa. Ele não tá sendo chutado para fora, ele não está sendo demitido pelo pai dele para fora da Fórmula 1. Não, ele tá trocando de categoria, está saindo da Aston Martin para ir correr no WEC, tentar ser campeão em uma outra categoria, vencer as 24 horas de Le Mans como um sonho de qualquer piloto. Então existe essa teoria de que toda essa construção da Aston Martin no Mundial de Endurance é exatamente para tirar o Stroll da Fórmula 1, colocar um outro piloto que seja mais competitivo e que realmente bata com as ambições da equipe de disputar pelo Mundial quando o carro estiver pronto. E em 2026 a Aston vai se juntar com a Honda também. E esse sim, diferente da Audi, tem um know-how gigantesco da Fórmula 1, tem um conhecimento muito grande da categoria, tanto como equipe pelos anos, antes mesmo até de virarem Aston Martin, como pela questão do motor. A Honda também tem um conhecimento muito grande da categoria, mesmo que o motor seja outro, seja completamente novo em 2026. Sem falar que eles têm hoje o Dan Fellows, que foi um dos pupilos do Adrian Newey, e a equipe bota muita confiança, o próprio Alonso diz ter muita confiança de que ele é um projetista capaz de construir um carro campeão mundial. Em 2026, a equipe já almeja estar disputando pelo menos ali vitórias toda a corrida.
Então, esse é um projeto muito real e que faria sentido com as ambições do Sainz no momento. Um carro competitivo a partir de 2026 e uma dupla de Alonso e Sainz, essa é uma equipe que realmente pode ser campeã mundial. E eu vejo essa porta muito aberta para o Sainz a partir do ano que vem. Mas essa é a minha visão dessa situação, até que ridícula, né? Que deixa um dilema para o Sainz escolher um piloto do calibre do Sainz está preso nesse dilema. Mas eu quero saber a sua opinião, escreve ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, você pode ajudar aqui se inscrevendo no Clube da F1. Obrigado por quem ficou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.